a política colombiana voltou a entrar em ebulição. E como acontece com frequência quando projetos de esquerda começam a perder apoio popular, as acusações de irregularidades eleitorais voltaram a ganhar espaço no debate público. Após o primeiro turno das eleições presidenciais, o atual presidente Gustavo Petro utilizou suas redes para levantar questionamentos sobre o processo eleitoral, alimentando ainda mais a controvérsia em torno dos resultados. Para muitos observadores, trata-se de um movimento previsível. Quando as urnas não entregam o resultado desejado, surgem imediatamente suspeitas, denúncias e questionamentos sobre a legitimidade do processo. Mas existe uma diferença fundamental entre alegações políticas e provas concretas. Enquanto em alguns países os dados eleitorais são públicos, auditáveis e acessíveis, em outros casos ainda existem dúvidas, atrasos, informações incompletas que alimentam desconfianças legítimas. O fato é que, independentemente das discussões sobre o processo eleitoral, tudo indica que a população colombiana enviou uma mensagem clara. Uma parcela crescente dos eleitores está cansada do rumo que o país tomou nos últimos anos. E é justamente nesse cenário que surge o nome que dominou o debate político colombiano: Abelardo de Las Priela, um advogado conhecido nacionalmente que agora tenta se apresentar como o principal adversário do projeto político de Gustavo Petro. Seus apoiadores o tratam como uma espécie de versão colombiana de Nayib Bukele, o presidente salvadorenho que ficou mundialmente conhecido por sua política contra o crime organizado. A comparação não surgiu por acaso. De Las Priela construiu sua campanha defendendo o endurecimento das leis, fortalecimento das forças de segurança, combate direto ao narcotráfico e recuperação da autoridade do Estado. Em seus discursos, ele procura transmitir a imagem de um líder firme, disposto a enfrentar criminosos sem concessões e a restaurar a ordem em um país que há décadas convive com violência, guerrilhas e organizações ligadas ao tráfico de drogas. Para muitos colombianos, esse discurso encontra terreno fértil. Afinal, a insegurança continua sendo uma das maiores preocupações nacionais. Entretanto, a trajetória de Abelardo também desperta controvérsias. Seus críticos lembram que ele foi advogado de Alex Saab, empresário venezuelano apontado pelas autoridades americanas como uma das figuras centrais do esquema financeiro ligado ao regime de Nicolás Maduro. Evidentemente que qualquer cidadão possui direito à defesa jurídica, e advogados exercem uma função essencial dentro do Estado de Direito. Ainda assim, o fato de ter representado alguém tão próximo ao chavismo continua sendo utilizado como munição por seus adversários políticos. Do outro lado da disputa aparece Iván Cepeda, considerado o herdeiro político de Gustavo Petro. Para muitos analistas, sua candidatura representa a continuidade direta do atual governo. Isso significa que a eleição colombiana acabou assumindo um caráter muito mais amplo do que uma simples troca de presidente. Na prática, ela se transformou em um referendo sobre o legado de Petro. E para entender por que isso aconteceu, precisamos olhar para os problemas históricos da Colômbia. O país convive há décadas com dois grandes desafios. O primeiro é o narcotráfico. A Colômbia continua sendo o maior produtor mundial de cocaína. O segundo é a violência política e armada, que marcou sua história desde meados do século XX. O conflito entre grupos armados, guerrilhas, paramilitares, traficantes e forças do Estado deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados internos ao longo das últimas décadas. Foi nesse contexto que Gustavo Petro chegou ao poder em 2022. Sua eleição foi histórica, porque representou a chegada da esquerda ao longo do país pela primeira vez, mas também carregava um simbolismo ainda maior. Petro havia sido integrante do grupo guerrilheiro M19 durante a sua juventude. O M19 entrou para a história da Colômbia por ações violentas que marcaram profundamente o país. Entre elas, a invasão do Palácio da Justiça em 1985, episódio que terminou em tragédia,
com dezenas de mortos e uma profunda crise institucional. Após a desmobilização da organização, vários de seus integrantes migraram para a política institucional. Petro foi um deles. Ao assumir a presidência, ele apresentou uma proposta ambiciosa, chamada Paz Total. A ideia consistia em negociar simultaneamente com diferentes grupos armados, organizações criminosas e facções guerrilheiras. A aposta era simples: substituir o confronto permanente pelo diálogo. A proposta parecia atraente no discurso. Afinal, depois de décadas de guerras internas, muitos colombianos estavam cansados da violência. Mas a grande questão era se organizações que vivem do tráfico internacional de drogas, da extorsão e do controle armado de territórios realmente estariam dispostas a abandonar suas atividades apenas por meio de negociações políticas. Foi exatamente aí que começaram os problemas. Uma das primeiras medidas do governo foi reduzir diversas ações repressivas contra o narcotráfico, incluindo limitações a programas de erradicação de plantação de coca. A lógica era incentivar agricultores a substituir o cultivo da coca por produtos legais como café e cacau. A teoria parecia uma estratégia humanitária. Na prática, a realidade econômica mostrou-se ser muito mais dura. Um hectare de coca pode gerar lucros muito superiores aos obtidos com culturas agrícolas tradicionais. Além disso, por trás dessas plantações, existem organizações armadas que dependem financeiramente desse mercado ilegal para sobreviver. E quando milhões de dólares estão envolvidos, discursos idealistas costumam ter pouca força diante da realidade. Ao longo dos primeiros anos do governo Petro, a promessa de enfraquecer o narcotráfico começou a enfrentar obstáculos cada vez maiores. Enquanto o governo falava em diálogo, os grupos armados continuavam expandindo a sua influência em diversas regiões do país, e os números que começaram a surgir passaram a alimentar o descontentamento popular. Os dados passaram a se tornar um problema impossível de ignorar. Segundo números apresentados pelo próprio governo colombiano e por organismos internacionais, a área cultivada com coca atingiu 258.144 hectares em 2025. Quando Petro assumiu a presidência em 2022, esse número estava em torno de 230 mil hectares. Ao invés de diminuir, como prometido durante a campanha, a produção continuou crescendo. E aqui existe um fator econômico que muitos políticos preferem ignorar. Para um pequeno agricultor em regiões isoladas da Colômbia, a coca oferece uma rentabilidade muito superior à de culturas legais como o café ou o cacau. Enquanto um hectare de coca pode gerar milhares de dólares em um único ano, outras culturas frequentemente oferecem retornos muito menores. Na prática, o mercado fala muito mais alto que discursos políticos. E quando grupos armados controlam territórios inteiros, a pressão sobre os agricultores se torna ainda maior. O resultado dessa combinação entre incentivos econômicos e presença criminosa foi previsível. A produção continuou crescendo. O narcotráfico permaneceu forte e as organizações armadas encontraram condições favoráveis para expandir suas atividades. Ao mesmo tempo, grupos dissidentes das antigas Farc voltaram a ganhar força. Facções que deveriam ter sido desmobilizadas após o acordo de paz reapareceram em diversas regiões do país. O número de combatentes armados aumentou significativamente, assim como a presença dessas organizações em dezenas de municípios colombianos. Os indicadores de violência também passaram a preocupar cada vez mais a população. Homicídios, massacres, assassinato de líderes comunitários e ataques ligados ao conflito armado continuaram fazendo parte do cotidiano de muitas regiões. Diversos críticos do governo
passaram a afirmar que a chamada paz total havia produzido o efeito contrário ao prometido por Petro. Em vez de pacificar o país, teria criado espaço para que organizações criminosas se reorganizassem. Outro dado citado frequentemente pelos opositores envolve o fortalecimento do chamado Cartel do Golfo, uma das maiores organizações criminosas da Colômbia. Durante os anos do governo Petro, o grupo ampliou significativamente a sua estrutura e influência. Para os críticos, isso seria mais uma evidência de que a estratégia baseada em negociações, concessões, fracassou. É justamente neste contexto que o apoio ao governo começou a cair. Petro venceu a eleição de 2022 com pouco mais de 50% dos votos. Agora, os resultados eleitorais mostram uma redução significativa da força política de seu campo ideológico. Uma parcela crescente dos colombianos parece acreditar que o país precisa mudar de direção. E é nesse vazio político que Abelardo de las Priela tenta se apresentar como alternativa. Sua campanha aposta em um discurso simples, direto e extremamente popular em um momento de crise. Restaurar a autoridade do Estado. Para seus apoiadores, a Colômbia chegou ao limite das experiências progressistas e precisa voltar a priorizar segurança, combate ao crime, fortalecimento das forças policiais e endurecimento das penas. A inspiração mais evidente é Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Sobre Bukele, o país implementou uma ofensiva sem precedentes contra gangues criminosas, reduzindo drasticamente os índices de violência e transformando El Salvador de um dos países mais perigosos do mundo em um dos mais seguros da região. É justamente esse modelo que de las Priela promete adaptar à realidade colombiana. Entre suas propostas estão a construção de grandes complexos penitenciários em áreas isoladas, o fortalecimento das forças de segurança, o aumento do controle territorial do Estado e uma política de tolerância zero contra grupos armados e organizações ligadas ao narcotráfico. Naturalmente, seus adversários afirmam que as propostas podem ser efetivamente duras ou difíceis de implementar. Outros lembram do seu passado profissional e das ligações que teve como advogado de figuras associadas ao chavismo venezuelano. Há também questionamentos sobre antigos relacionamentos políticos que continuam sendo explorados durante a campanha, mas seus apoiadores respondem de forma simples. Independentemente do passado, o foco da eleição deveria estar no presente, que, segundo eles, mostra um país cansado da insegurança, do avanço do narcotráfico e da incapacidade do Estado de controlar regiões inteiras do território nacional. Por outro lado, Iván Cepeda representa claramente a continuidade do projeto político de Gustavo Petro. Seus defensores afirmam que mudanças estruturais levam tempo e que os problemas colombianos são resultado de décadas de conflitos acumulados. Já seus críticos enxergam sua candidatura como uma tentativa de manter exatamente as mesmas políticas que, segundo eles, levaram aos problemas atuais. A eleição, portanto, se transformou em um confronto entre duas visões completamente diferentes para o futuro da Colômbia. De um lado, está a continuidade de um projeto de esquerda, baseado em negociações, reformas progressistas e soluções políticas para os conflitos internos. Do outro, surge uma proposta inspirada em modelos de autoridades mais rígidas, combate direto ao crime organizado e fortalecimento das instituições de segurança. Mas existe um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. Vencer a eleição não significa automaticamente governar. A Colômbia possui um sistema político altamente fragmentado, com dezenas de partidos disputando espaço no Congresso. Mesmo que de las Priela conquiste a presidência, ele enfrentará enormes dificuldades para aprovar reformas profundas sem construir alianças parlamentares da grande eleição. Seja
Essa talvez seja a grande dúvida da eleição. A questão não é apenas quem vencerá. A verdadeira pergunta é se qualquer futuro presidente terá capacidade política para enfrentar problemas que acompanham a Colômbia há gerações. O narcotráfico continua movimentando bilhões de dólares. Organizações armadas permanecem ativas em diversas regiões. A violência ainda afeta milhares de famílias e o Estado segue enfrentando dificuldades para exercer controle total sobre partes importantes do território nacional. Por isso, mais do que uma simples disputa eleitoral, a eleição colombiana representa um teste para o futuro do país. Os colombianos terão de decidir se desejam apostar no caminho seguido nos últimos anos ou se preferem uma mudança radical de direção. Mas uma coisa já parece clara para muitos observadores: a crescente insatisfação popular com os resultados do atual governo transformou essa eleição em um dos momentos mais decisivos da história recente da Colômbia. E o resultado poderá redefinir não apenas o futuro político do país, mas também o rumo da luta contra o narcotráfico, a violência e a instabilidade que marcaram gerações de colombianos.